Olá, eu sou Romero Andrade e você está no Giro de Notícias do canal Fato em Radar. Vamos às principais notícias do dia. TSE caça mandato do governador de Roraima e declara ex-governador Antônio Denarium inelegível por 8 anos. A corte os condenou por abuso de poder. Uma condenação por abuso de poder que, curiosamente, não impede a articulação política para futuras disputas. A máquina pública, ao que parece, continua a operar em seu ritmo peculiar, desconsiderando as sanções que deveriam, em tese, ter algum efeito prático. O Senado rejeita Jorge Messias para o STF, com reação das lideranças evangélicas à votação. O indicado de Lula, que se autoproclamou servo de Deus, encontrou resistência significativa fora do eixo político tradicional de Brasília. O próprio presidente, que insiste em projetar uma imagem de piedade, parece ter subestimado a teia de interesses que move os corredores do poder. A fé, quando instrumentalizada para fins políticos, revela sua fragilidade intrínseca diante da pragmática necessidade de votos. Randolph Rodrigues afirma que o governo deve indicar outro nome para o STF. O líder do governo no Congresso Nacional sinaliza que a derrota na sabatina de Jorge Messias é um fato consumado. Mais um capítulo na novela da composição do Supremo. A cada indicação frustrada, o Executivo expõe sua dificuldade em negociar e sua dependência de articulações que, evidentemente, não se concretizaram. Governo direciona mais recursos para o Move Brasil e inclui ônibus. O anúncio feito pelo ministro do MDIC, Márcio Elias Rosa, amplia o escopo do programa, que agora contemplará também veículos de transporte coletivo. Um programa de incentivo à renovação da frota que, se bem executado, pode trazer algum alívio para o setor produtivo. A questão, contudo, reside na eficácia da gestão pública e na sua capacidade de evitar desvios e ineficiências. Derrota de Messias acende alerta no STF sobre impeachment de ministros. A eventual vitória de um candidato bolsonarista ao Planalto e o aumento do número de senadores alinhados a essa corrente podem ampliar as chances de pedidos de impeachment contra membros da Corte. Um cenário de retaliação política, onde a instabilidade institucional se torna uma moeda de troca. A nomeação para o Judiciário, longe de ser um ato técnico, transforma-se em um campo de batalha ideológico, com consequências imprevisíveis para o equilíbrio de poderes. O PSD tem mesmo uma terceira via para o Brasil? A recomposição ministerial e a estratégia do governo em ano eleitoral são analisadas em balanço. A constante busca por alternativas políticas, especialmente em ano eleitoral, revela a fragilidade das opções existentes. A terceira via parece ser um eterno projeto, que se esvai na mesma medida em que as candidaturas consolidadas se fortalecem ou se fragilizam. Vídeos com a cena do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, registros visuais de um líder político em ação. A política, em sua essência, é um espetáculo, e os gestos, falas e aparências são elementos cruciais na construção de narrativas e na manipulação da opinião pública. Valores e identidade. O conservadorismo como força estruturante do voto. A percepção de insegurança, que se projeta para além da violência física, molda o eleitorado. O eleitor, munido de suas angústias e anseios, busca em discursos que ressoam com sua visão de mundo um porto seguro. A identidade e os valores tornam-se, assim, ferramentas poderosas nas mãos de quem sabe explorar essa necessidade de pertencimento. Brasil e OIT fortalecem a cooperação Sul-Sul na economia de cuidado. Um novo projeto visa promover o intercâmbio de conhecimentos para apoiar políticas inclusivas. A busca por modelos de políticas públicas em nações com desafios semelhantes. A cooperação internacional, quando despojada de utopias, pode oferecer caminhos práticos para aprimorar a gestão pública e expandir direitos. STF mantém reoneração gradual da folha de pagamento até 2027. A decisão do Supremo Tribunal Federal consolida o modelo atual de desoneração. Uma medida que afeta diretamente o bolso do contribuinte e a saúde financeira do Estado. A manutenção de políticas de desoneração, por mais que busquem aliviar o setor produtivo, exige um escrutínio constante sobre sua sustentabilidade e seus efeitos de longo prazo. Guerra no Irã pressiona a inflação no Brasil, mas fortalece o real e mantém perspectiva de cortes de juros, diz Bradesco. Os impactos são considerados transitórios, com a economia brasileira sentindo a alta de combustíveis. A interconexão global se manifesta de formas surpreendentes.
Um conflito em uma região distante pode influenciar diretamente o preço do pão na mesa do brasileiro, demonstrando a fragilidade das economias isoladas diante das turbulências internacionais. Por que cortar juros é uma tarefa difícil no Zimbábue e no Brasil? As duas maiores economias do mundo e da América Latina permanecem atreladas a condições monetárias desafiadoras. A política monetária, uma ferramenta poderosa nas mãos dos bancos centrais, encontra limites em um cenário global complexo. A busca pelo equilíbrio entre o controle inflacionário e o estímulo ao crescimento é um dilema constante. Setor produtivo alerta que taxa de juros segue restritiva e agrava a economia. Entidades apontam preocupações para investimentos e geração de emprego e renda. O clamor do setor produtivo por condições mais favoráveis, juros elevados e um ambiente de negócios instável são inimigos declarados do investimento e da geração de empregos, criando um ciclo vicioso de baixo crescimento. Emirados Árabes Unidos reconfiguram geopolítica no Oriente Médio. A saída da OPEP ocorre em meio à guerra com o Irã e à aproximação com Israel. Uma mudança de rota estratégica em uma região de extrema importância geopolítica. A busca por novos alinhamentos e a redefinição de parcerias sinalizam um tabuleiro em constante movimento, onde os interesses nacionais prevalecem sobre acordos regionais. Mais de 1.300 especialistas colocam o mundo em alerta para uma década de riscos sobrepostos. Clima extremo, tensão geopolítica, desinformação e crise econômica formam uma combinação que pode testar governos e empresas até 2036. Um prognóstico sombrio, mas necessário, sobre os desafios que se avizinham. A conjunção de crises sistêmicas exige uma capacidade de adaptação sem precedentes por parte das lideranças globais. Governos e empresas correm contra o tempo para criar regulação adequada às mudanças provocadas pela IA. O potencial da inteligência artificial para redefinir mercados, economias e geopolítica mundial é inegável. A tecnologia avança em velocidade estonteante e a capacidade humana de regulamentá-la e de compreender suas implicações parece não acompanhar o ritmo. A inteligência artificial é um divisor de águas, com potencial para transformar radicalmente o cenário global. Trump pode estar entre indicados ao Nobel da Paz 2026, que tem 287 candidatos. O comitê mantém sigilo sobre os nomes. Um nome que polariza e que, mesmo fora da presidência, continua a gerar debates acalorados. A indicação ao Nobel da Paz, em um mundo tão fragmentado, revela as complexidades e, por vezes, as ironias da política internacional. Instabilidade geopolítica no Estreito de Hormuz prejudica a produção de arroz em Santa Catarina. Bloqueios e tensões em rotas marítimas afetam o comércio global. A rota marítima do Estreito de Hormuz é um ponto nevrálgico para o comércio mundial. A sua instabilidade reverbera em economias distantes, como a de Santa Catarina, evidenciando a interdependência das cadeias produtivas globais. Tecnologia redefine o poder global e impõe novos desafios à defesa. Ciberdefesa e inteligência artificial são focos em um mundo em tensão geopolítica. A guerra moderna se trava em novas frentes. A supremacia tecnológica e a capacidade de defender o espaço cibernético tornam-se tão cruciais quanto o poderio militar tradicional. O Giro de Notícias fica por aqui. Deixe seu comentário, curta, se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Nos vemos amanhã.